Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, aqui nos meus endereços telemáticos. Você pode acessar repórterpaulomaciel.blogspot.com ou então colocar lá no campo de busca Paulo Roberto Maciel e você chega às minhas páginas, meus endereços na internet, ok? Eu transmito neste vídeo a liturgia referente ao dia 26 de maio de 2023, sexta-feira. É dia de São Felipe Neri, presbítero. A cor dos paramentos litúrgicos é branca. No rito da celebração temos o ofício da memória, prefácio comum ou dos pastores. Antífona da entrada. Repousa sobre mim o Espírito, Senhor. Ele me ungiu para levar a boa nova aos pobres e curar os corações contritos. É um trecho de Lucas, capítulo 4, versículo 18. Oração do dia, rezemos. Ó Deus, que não cessais de elevar a glória da santidade os vossos servos fiéis e prudentes. Concedei que nos inflame o fogo do Espírito Santo que ardia no coração de São Felipe Neri, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Vamos à primeira leitura, leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 25, versículos do 13b ao 21. Naqueles dias o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia e foram cumprimentar Festo. Como ficassem alguns dias aí, Festo expôs ao rei o caso de Paulo, dizendo: está aqui um homem que Félix deixou como prisioneiro. Quando eu estive em Jerusalém, os sumos sacerdotes e os anciãos dos judeus apresentaram acusações contra ele e pediram-me que o condenasse. Mas eu lhes respondi que os romanos não costumam entregar um homem antes que o acusado tenha sido confrontado com os acusadores e possa defender-se da acusação. Eles vieram para cá e no dia seguinte, sem demora, sentei-me no tribunal e mandei trazer o homem. Seus acusadores compareceram diante dele, mas não trouxeram nenhuma acusação de crimes de que eu pudesse suspeitar. Tinham somente certas questões sobre sua própria religião e a respeito de um certo Jesus, que já morreu, mas que Paulo afirma estar vivo. Eu não sabia o que fazer para averiguar o assunto. Perguntei então a Paulo se ele preferia ir a Jerusalém para ser julgado lá. Mas Paulo fez uma apelação para que a sua causa fosse reservada ao juízo do augusto imperador. Então ordenei que ficasse preso até que eu pudesse enviá-lo a César. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos agora ao Salmo responsorial, é o Salmo 103, versículos do 1 ao 2, 11 ao 12, 19 ao 20 a B, refrão 19a. O Senhor pôs o seu trono lá nos céus. Repitamos. O Senhor pôs o seu trono lá nos céus. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e todo o meu ser seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, não te esqueças de nenhum de seus favores. O Senhor pôs o seu trono lá nos céus. Quanto os céus por sobre a terra se elevam, tanto é grande o seu amor aos que o temem. Quanto dista o nascente do poente, tanto afasta para longe nossos crimes. O Senhor pôs o seu trono lá nos céus. O Senhor pôs o seu trono lá nos céus e abrange o mundo inteiro seu reinado. Bendizei ao Senhor Deus, seus anjos todos, valorosos que cumpris as suas ordens. O Senhor pôs o seu trono lá nos céus. Repitamos. O Senhor pôs o seu trono lá nos céus. A aclamação ao Santo Evangelho com um trecho de João 14, versículo 26. Aleluia, 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 aleluia. O Espírito Santo, Paráclito, haverá de lembrar-vos de tudo que tenho falado, de tudo que tenho falado. Aleluia, aleluia,
Aleluia, aleluia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João, capítulo 21, versículos do 15 ao 19. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito pelo apóstolo São João. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Jesus manifestou-se a seus discípulos e, depois de comerem, perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes? Respondeu ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta os meus cordeiros. Perguntou-lhe outra vez: Simão, filho de João, amas-me? Respondeu-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta os meus cordeiros. Perguntou-lhe pela terceira vez: Simão, filho de João, amas-me? Pedro entristeceu-se porque lhe perguntou pela terceira vez: Amas-me? E respondeu: Senhor, sabes tudo. Tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Então, apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras mais moço, cingias-te e andavas aonde querias. Mas quando fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Por estas palavras ele indicava o gênero de morte com que havia de glorificar a Deus. E depois de assim ter falado, acrescentou: Segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos agora à reflexão, é a liturgia comentada com o título Tu me amas, baseada em João 21, versículos do 15 ao 19, de autoria de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. Por 3 vezes, Jesus ressuscitado faz a Simão Pedro uma pergunta direta. Na verdade, uma incômoda pergunta, pois antes da paixão o apóstolo acabara de negar por 3 vezes que fosse um dos seguidores do Mestre. No entanto, a resposta de Pedro é afirmativa: Tu sabes que te amo. Mas existe no texto um pormenor que nossas traduções costumam ocultar. Nas 2 primeiras vezes, quando Jesus faz aquela pergunta, usa o verbo deligere, traduzindo o grego original do Evangelho, agapas. Na resposta, Pedro usa outro verbo, amare, que traduz o grego filó. É como se nós estivéssemos com este diálogo. Nós estivéssemos fazendo este diálogo. Tu me amas de amor? Sim, eu te amo de amigo. O verbo empregado na pergunta é muito mais exigente, exprime um amor mais elevado, um amor de adoração, como que se dirige a Deus. O verbo da resposta é menos exigente, expressa uma afeição de simpatia, de amizade. Mas na terceira vez Pedro chega a chorar. Para sua surpresa, desta vez o mestre abandonara o verbo mais exigente e, baixando o nível, fez a pergunta com o mesmo verbo que Pedro vinha empregando. Tu me amas de amizade? Deus é assim. Ele está pronto a aceitar o limitado amor que no momento podemos manifestar. Deus sabe que sempre podemos crescer no amor dia após dia até chegar às impensáveis alturas do martírio. Ora, foi exatamente assim com Pedro. Mais tarde o apóstolo seria encontrado em Roma crucificado como mestre, agora capaz de responder: Sim, Senhor, eu te amo, de adoração. Quanto a nós, o mais importante é considerar que Jesus, a cada resposta de Pedro, insistia sempre no mesmo ponto: apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. Entendo que Jesus queria dizer ao apóstolo: é assim? Tu me amas? Então prova-me isto, cuidando daqueles que são meus. Seja um bom pastor, quem me ama, pastoreia. Pais gerando filhos, professores educando alunos, catequistas instruindo seus pequenos, médicos cuidando dos pacientes, patrões zelando por seus empregados, sacerdotes orientando os fiéis para Cristo, todos eles estão respondendo à pergunta de Jesus: Tu me amas? E você ama a Jesus? Orai sem cessar, irmãos e irmãs. Eis-me aqui, Jesus, para cuidar de teu rebanho.
Vamos agora aos santos do dia. Eu pesquisei no site Revista. Vamos agora ao santo do dia. Aliás, são vários santos, mas eu vou falar alguns aqui. Eu pesquisei no site do Vaticano e também no site revista.arautos.org, né? 2 sites. Primeiro santo, São Simétrio, mártir na Via Salária Nova. Simétrio ou Simítrio era um presbítero romano, sepultado na catacumba de Santa Priscila ao longo da Via Salária Nova, junto com outros 22 companheiros. Provavelmente todos foram martirizados nos últimos anos do império de Antonino Pio, talvez por volta do ano 159. Outro santo do dia 26 de maio. 26 de maio é dia de Santo Eleutério, Papa, natural de Épiro. Eleutério foi Papa no ano 175 até 189. Tolerante com a heresia de Montano, combateu o gnosticismo e o marcionismo, contra os quais emitiu um decreto solene. Deve-se a este Papa a celebração da Páscoa no domingo. O Santo Eleutério foi sepultado no Vaticano, ao lado do túmulo de São Pedro. Outro santo do dia 26 de maio. São Felipe Neri, presbítero, fundador da Congregação dos Padres do Oratório. Pedro, Paulo e Filipe. Há 500 anos, os apóstolos de Roma são 3. Esta cidade nutriu um grande amor por este homem natural de Florença. Filipe renasceu para os romanos entre as praças da cidade eterna e as vielas, até as mais degradadas. Quando Filipe chega a Roma em 1534, era como uma luz acesa no escuro da miséria que surgia entre as glórias da Arapaces e os lustres travertinos dos palácios reais. O centro da cidade representa a degradação das periferias. Ali, em São Jerônimo, na Via Giulia, Filipe alugou um quartinho. De dia, com rosto simpático e coração orgulhoso, levava a quem encontrava o calor de Deus, mesmo sem ser padre, e quando podia dava um pedaço de pão. Dispensava carinho e conforto a quem sofria na repartição do hospital dos incuráveis. À noite, a alma de Filipe se aquecia e se envolvia em um diálogo tão íntimo com Deus, a ponto de que a sua cama podia ser, sem nenhum problema, no átrio de uma igreja ou na pedra de uma catacumba. Seu sorriso, lembra o Papa Francisco, o transformou em um apaixonado anunciador da palavra de Deus. Este foi o seu segredo, que fez dele um trabalhador entre as almas. A sua paternidade espiritual, observa o Papa, reflete-se em suas ações, acompanhada de confiança nas pessoas. Enfrentava gestos pessimistas e carrancudos, com espírito festivo e alegre, convicto de que a graça não alterava o seu caráter, pelo contrário, conformava, fortalecia e aperfeiçoava. Filipe aproximava-se aos poucos das pessoas com uma desculpa qualquer e logo se tornavam seus amigos, narra seu biógrafo. E o Papa comenta: amava a espontaneidade, evitava meios artificiais, escolhia as maneiras mais divertidas para educar as virtudes cristãs. No entanto, mantinha uma disciplina pessoal saudável que implicava o exercício da vontade para acolher Cristo na concretude da sua vida. Tudo isso encantava quem, conhecendo Felipe, queria fazer como ele. O oratório nasceu assim, entre as barracas da periferia romana, que apesar do mau cheiro, de dia eram perfumadas por uma caridade concreta, não como um desenho no papel ou por uma esmola fria caída do céu. Graças também ao apostolado de São Felipe, reconhece o Papa Francisco, sua obra pela salvação das almas se tornava uma prioridade para a ação da igreja. Ele compreendeu que os pastores deviam estar no meio do povo, guiando-o
e encorajando-o na fé. Filipe transformou-se em verdadeiro pastor em 1551, tornando-se sacerdote, o que não mudou seu estilo de vida. Com o tempo, por seu intermédio, nasceu a primeira comunidade germen da futura congregação, que em 1575 recebeu o beneplácito do Papa Gregório XIII. Filhos, sejam humildes e obedientes, repetia Filipe, lembrando que para ser filho de Deus não era suficiente honrar só os superiores, mas honrar também os semelhantes e inferiores, procurando ser o primeiro a honrar. Ele exortava a seguir o exemplo de uma alma contemplativa, como Maria aos pés de Jesus, e o pensamento que reinava no coração de Marta, afirmando: é melhor obedecer ao sacristão e ao porteiro quando chamam, do que ficar no quarto rezando. São Filipe Neri, o terceiro apóstolo de Roma, entregou seu espírito a Deus na madrugada de 26 de maio de 1595. O dinamismo de seu amor nunca diminuiu. A cidade de Roma parece repetir: não é hora de dormir, porque o paraíso não é para ociosos. Eu tenho aqui no site revista.arautos.org também a história de mais santos, inclusive desses que eu citei. Por exemplo, Santo Eleutério foi papa, morreu em 189, no ano 189 depois de Cristo. Governou a igreja no tempo de paz, decorrente da tolerante atitude do imperador Cômodo. Santa Mariana de Jesus de Paredes, virgem, morreu em 1645. Terciária franciscana, dedicou-se a socorrer os pobres indígenas e negros de Quito, Equador. São José Chang Song Jibi, mártir, morreu em 1839, farmacêutico coreano, convertido à fé cristã. Foi preso e morto em Seul após sofrer cruéis tormentos. Santo André Kagwa, mártir, morreu em 1886, morto em Uganda durante as perseguições desencadeadas pelo rei Mwanga, por ter pregado o evangelho aos pagãos e catecúmenos. São Ponciano Ngondue, mártir, morreu em 1886, ministro do rei da Uganda, África, trespassado por uma lança durante a perseguição desse país. Beato Francisco Patrizzi, presbítero, morreu em 1328. Grande devoto de Nossa Senhora, ingressou na Ordem dos Servitas, em Siena, Itália, exímio confessor e diretor espiritual. E temos o beato André Frank, bispo, morreu em 1401, frade dominicano eleito bispo de Pistoia, Itália, favoreceu a paz e empenhou-se em restaurar a vida religiosa nos conventos da ordem depois da epidemia da peste negra. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá, ele providenciará aquilo que você quer, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica Apostólica Romana, Felipe Aquino, que tem um canal na internet onde ele responde as perguntas dos internautas, ele diz que Deus pode nos dar uma dessas três respostas: sim, não ou espere. Então, se Deus não respondeu a você, espere, porque Ele é o Criador, Ele só faz o que é bom para nós. E do aramaico, dialeto de Jesus, eu clamo Maranatá, ou então Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Será a segunda vinda de Jesus, a parousia, quando acontecerá o juízo final. Muitos irão para o céu, para o paraíso, irão viver para sempre com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, numa eterna elevação. Muitos também irão para o tormento eterno, infelizmente. A tormenta eterna é a própria pessoa que procura, não aceitando a graça que Deus nos dá. Então vamos aceitar a graça que Deus nos dá. Ele humilhou-se por nós, humanou-se, viveu, sofreu, morreu, mas venceu a morte, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e é o nosso mediador, o nosso sumo sacerdote, o nosso irmão primogênito, do lado direito do Divino Pai Eterno. Vamos deixar de ser orgulhosos, sejamos humildes, nós somos pó. O dia que morrermos, nossos corpos se transformarão em vermes, depois pó e cinza.
Então, o que vale é a nossa alma, que vai para Deus um dia, se nós quisermos, nos reconciliando com Ele. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos e omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Meu Jesus!